Sejam muito bem-vindos ao PodClean, podcast da Imunoclean Vacinação. Eu sou a Gabriele Soares e aqui você vai encontrar informação segura sobre saúde. Estamos no mês das crianças e uma das preocupações de quem tem crianças em casa, com certeza, é a saúde. Para falar de saúde hoje, nós vamos trazer também uma doença que, infelizmente, ainda afeta muitas crianças, com uma alta taxa de mortalidade. Nós estamos falando da meningite. A meningite é uma infecção que afeta a membrana, que protege o cérebro e a medula. E ela pode ser causada por fungos, bactérias, vírus ou pelo bacilo de Koch, que é o mesmo que transmite a tuberculose. Para falar sobre essa doença e explicar um pouquinho mais para a gente, nós convidamos a doutora Lívia Guiar, pediatra, que vai falar um pouco mais, vai nos explicar sobre como essa doença pode ser tão perigosa e principalmente para as crianças abaixo de 5 anos. Doutora, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui hoje no nosso podcast. É uma alegria e uma honra estar aqui hoje. Que bom, ficamos muito felizes também. Doutora, para começar o nosso bate-papo, queria perguntar para você quais são os sintomas da meningite? Então, a meningite tem sintomas que a gente considera inespecíficos. O que é isso, né? São sintomas que várias doenças apresentam. Então, vômito, dor de cabeça, febre, que são sintomas super comuns na infância, né? Podem ser meningite. Nós temos também conhecimento de que a meningite não é tão facilmente diagnosticada. Por que isso ocorre, doutora? Justamente porque os sintomas são inespecíficos. Então, esses sintomas inespecíficos, eles fazem com que a gente confunda, né, várias doenças e a gente acaba suspeitando da meningite quando essa criança já está com outros agravos, como, por exemplo, convulsões, perda de consciência ou confusão mental, a criança começa a ficar muito sonolenta ou muito irritada. Esses são sinais que podem nos deixar ainda mais próximos desse diagnóstico, mas nem sempre é fácil, realmente. Doutora, e aquilo que a gente precisa saber, né, principalmente quem não é da área, né, como as mães, as famílias, como é transmitida a meningite? A meningite ela é transmitida através das gotículas. Então, qualquer saliva, tosse no ar, espirro, todas essas gotículas inaladas ou entradas em contato pela criança, ela pode fazer com que a gente transmita a doença da meningite. Doutora, e assim, existem dados epidemiológicos no Brasil que revelam que, apesar da meningite não ser uma doença muito comum, ela é mais esperada na infância, principalmente em crianças abaixo de 5 anos. Por que isso ocorre, doutora? Isso ocorre principalmente pela imaturidade do sistema imunológico das crianças dessa idade, fazendo com que elas sejam mais suscetíveis a essas infecções e, além disso, os cuidados de higiene que essas crianças geralmente não têm. Então, ao compartilhar um brinquedo, a saliva que uma coloca e a outra entra em contato pode ser fonte de contágio. Então, dessa forma, eles acabam adquirindo com mais facilidade. Eles ficam geralmente em ambientes onde é mais suscetível, como em creches, por exemplo, em escolas, onde tem fluxo com muitas crianças e, infelizmente, agora em ambientes mais fechados, né, com ar-condicionado, fazendo com que essa transmissão seja ainda mais perigosa. E assim, nós também estudamos, né, em relação ao tema e percebemos que toda a literatura indica que existem casos em que em menos de 24 horas leva à mortalidade. Então, realmente é uma doença muito preocupante e uma doença que tem uma alta letalidade, né? Sim. Doutora, qual é a prevenção dessa doença que assusta muito, né? Então, hoje em dia, a nossa principal prevenção ainda é através da vacinação, tanto que, pelos dados epidemiológicos, a gente percebe uma queda muito importante dos casos de meningite depois que foram implementadas as vacinas contra os agentes infecciosos. E a gente tem várias vacinas que protegem, não só as de meningite, a pneumocócica também, ela protege contra a meningite, porque o pneumococo ele pode também infectar as meninges, né, causando meningite. O hemófilos, que está na vacina pentavalente ou na hexavalente, também protege essa vacina contra a meningite, né? Então, a gente tem a vacinação como nosso principal aliado. Além da vacinação, a gente tem os cuidados de higiene. Na época do Covid, a gente ficou muito cuidadoso em relação à higiene das mãos, em relação também à higiene e ao uso de máscaras e etc. Então, estar em ambientes fechados, com baixa circulação de ar,
pode ser um fator de risco. Por isso, crianças pequenas que ainda não são imunizadas não devem estar frequentando esse tipo de ambiente, justamente pelo risco de adquirir a meningite. Entendi. Bom, isso que você está falando é super importante, porque dada a relevância, né, desse tema e também da periculosidade dessa doença, então a prevenção ela é fundamental. E para falar sobre prevenção, nós convidamos a nossa enfermeira Tâmara Rocha, da Imunoclin, para falar sobre a vacinação da meningite. Hoje nós sabemos que temos 12 tipos de sorotipos da meningite e nós conseguimos prevenir os principais, né? A CWY e também a meningite B. Tâmara, seja muito bem-vinda. Oi, Gabi, doutora Lívia. É muito bom estar aqui e poder trazer mais informação para a população, principalmente a respeito de vacina. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença da vacina da rede privada para a rede pública a respeito de meningite. Na rede pública é feito o esquema em rotina com a meningo C e a CWY vai ser feita somente aos 11 anos. No caso da falta da meningo C é que é feito a CWY, mas ainda não é rotina. Já na rede privada, nós conseguimos fazer a vacina ACWY, que ela protege contra 4 sorotipos de meningite virais. Temos também uma vacina que é específica da rede privada, que é a vacina contra a meningite B, que também é um tipo de meningite viral, e nós encontramos também proteção contra a meningite na vacina pneumocócica, só que contra o tipo de meningite bacteriana, que é um dos mais graves que existe. Então, assim, na rede privada, as vacinas elas têm uma abrangência maior de sorotipos e a faixa etária com que a gente consegue fazer acaba sendo mais abrangente também. Além de você ter a comodidade do dia e hora que o paciente deseja fazer a vacina, e também contamos com os frascos de monodose. O que isso significa? Cada vacina vem específica na sua caixinha ali para determinado paciente. Nós não utilizamos os frascos multidoses, onde tem o maior risco de contaminação também. Então, assim, qual o esquema de faixa etária que é feito em rotina as vacinas contra a meningite? Nós temos a meningite ACWY e a de meningite B, que é feito aos 3 meses, aos 5 meses e o reforço com 1 ano e 1 mês. E nós temos as vacinas que protegem contra a meningite bacteriana, que está dentro das pneumocócicas, a pneumo 13 ou 15, aos 2, 4 e 6 meses, sendo necessário o reforço com 1 ano. Estamos disponíveis para esclarecer suas dúvidas e, claro, proteger a sua família. Hoje nós também estamos contando com uma convidada super especial, que é a nossa querida Liana, que veio aqui para participar da gravação do nosso PodClean. A Liana não se aguentou, ela quis participar do PodClean hoje também. E para finalizar, doutora, eu queria fazer uma última pergunta, que é, além, né, dessa taxa alta de mortalidade, da gravidade da meningite, quais outras consequências que a meningite pode trazer? Então, óbvio, além do risco de morte, né, que por si só já vale a pena a gente investir na prevenção da meningite, a gente tem outras sequelas gravíssimas e irreversíveis, como, por exemplo, atrasos motores, a criança pode parar de andar, pode ter deficiência auditiva, pode sofrer amputação de membros, né? Então, a gente vê, inclusive, muitos atletas paralímpicos que são sequelados de meningite, né? Então, é uma doença gravíssima, uma doença que tem sequelas irreversíveis e que precisa ser prevenida, com certeza. Com certeza. Muito obrigada, doutora Lívia. Obrigada, Liana, por deixar sua mãe participar do nosso podcast hoje. Tâmara, muito obrigada também pela sua presença. A todos que nos assistem, nos ouvem, nós vamos deixar aqui as redes sociais da doutora Lívia Guiar. Se você gostou desse conteúdo, eu convido você a nos seguir nas redes sociais. No perfil da Imunoclin você vai encontrar informações sobre a vacina da meningite e muitas outras.